Fala, tricolada! Vamos para o nosso vídeo, vamos fazer a nossa análise de mais uma vitória do Fluminense, 3-0. Agora só de 3, né? 3-0 no Paysandu, agora 3-0 em cima do América, e o Fluminense vai conquistando seus resultados. A primeira vitória, se Deus quiser, de muitas aí no Brasileirão, é o primeiro passo dado para o pentacampeonato brasileiro. E vamos nessa toada aí, e animados também com o elenco do Fluminense, né? As opções de banco de reserva que o Fluminense tem. O Fluminense tem os 3 melhores atacantes do futebol brasileiro. Espero que chegue até o final do campeonato com essa perspectiva aí. JK, Lelê, Cano, cara, impressionante. Mas tem coisas que precisam ser pontuadas nessa análise aqui dessa vitória do Fluminense. A primeira coisa, o Cano ou ele treina pênalti, ou bota outro cara para bater os pênaltis do Fluminense. Ou bota o Ganso, ou quem for, o Lelê, o JK, quem for para bater. O Cano não tem condições de exercer essa função na partida. E era assim no Vasco também, né? Jogos decisivos, importantíssimos, o Cano foi lá e perdeu o pênalti. Tudo bem que ele tá fazendo gol pra caçamba, que ele tá entrando na história do clube, mas, pelo amor de Deus, deixa a bola rolando. É melhor o Cano fazer o gol como ele fez hoje, driblando o goleiro, fazendo um golaço com a bola rolando, do que no pênalti, cara. Passa a bola para outro. Não vamos arrumar treta, não vamos arrumar problema pra gente, beleza? O Cano não precisa de pênalti para ser artilheiro de campeonato nenhum. Isso foi provado no campeonato passado, no ano de 2022. Ele não precisou de pênalti para isso. Então não vamos arrumar problema pra gente. Ele perdeu o pênalti dele. Mas o Fluminense, outra coisa também que deve ser pontuada, é essa pressão do adversário no campo do Fluminense. O Wagner Mancini se utilizou disso no Maracanã do ano passado, em que o América venceu por 2-0 o Fluminense. Ele se utilizou da mesma fórmula. E os 45 minutos, o primeiro tempo do Fluminense foi muito ruim. Porque o América, até de uma forma assustadora, manteve essa pressão alta o tempo todo, do primeiro até o último minuto. Então você vê o Fluminense no primeiro tempo teve uma única oportunidade, uma única grande oportunidade, que foi um passe do JK, que jogou o fino da bola, um baita atacante. Vários recursos o JK tem, velocidade, agride o adversário, parte pro drible, faz uma jogada que o Romário gosta de fazer, que é receber de costa pro adversário e girar e deixar o adversário para trás. Cara, é igual o Romário, aquele drible dele que ele domina de costa e gira, e o adversário fica no bigode, é igualzinho. Explosão, sabe concluir, bom chute. O JK, graças a Deus, esse menino botou a cabeça no lugar, graças a Deus. O JK deixou o Pirani na cara do gol, o goleiro saiu, o Pirani chutou em cima. Daí foi o único, logo ali no começo do jogo, foi o quê? Com 1 minuto de jogo. Primeira grande chance do Fluminense. Então eu pensei, o Fluminense vai embalar. E o Fluminense que entrou de uma forma diferente, né? Entrou com 4 jogadores no meio, com o André, o Pirani, o Lima e o Ganso. E o Lima fazendo a função ali do Martinelli. A Lima quase um volante. O Lima e o Pirani um pouquinho mais à frente, junto do Ganso. Jogou ali com aqueles 4 jogadores. E o Alexander, que eu não curti muito, foi deslocado para a lateral esquerda. Eu achava melhor ter colocado aquela escalação do GE, que é o Guga na lateral esquerda, e manter o Alexander no meio de campo, porque o Alexander também é um jogador muito importante de chegada, ao invés de colocar o Pirani ali para fazer essa função. Mas ele preferiu colocar o Alexander ali na lateral esquerda, colocar o Lima e o Pirani no meio de campo. E o Ganso até jogou. Mas o Fluminense não conseguiu sair durante os 45 minutos iniciais. O Fluminense não conseguiu jogar futebol. E olha que interessante, mas o América pressionou o Fluminense do início ao fim. Pressionou. Mas pressionou de uma forma assim que infrutífera. O Fábio não fez grandes defesas no primeiro tempo. O América não perdeu grandes oportunidades no primeiro tempo. As jogadas do América, quando ele saía para o ataque, eram jogadas aéreas, cruzamento. E no segundo tempo foi igual. Eles colocaram o Hélito Paulista, fizeram uns 300 cruzamentos na área. O Wagner Mancini, tá desatualizado aí com o futebol. Isso é futebol do futebol inglês lá de antigamente. E muitas bolas aéreas. E pro azar do América Mineiro, e pra sorte nossa, nós tínhamos o Vitor Mendes e o Nino ganhando tudo na cabeça.
Fluminense não jogou no primeiro tempo, o Fluminense não conseguiu jogar, realmente, o Fluminense não conseguiu jogar. O Fluminense teve uma dificuldade tremenda para sair tocando, fazendo aquele joguinho dele da defesa para o meio de campo. O André fazer o arranque com aquela bola, o Fluminense teve uma dificuldade tremenda. O Vitor Mendes também ficou um pouquinhozinho atrapalhado com essa saída de bola, até o mesmo próprio Nino, porque os camaradas chegaram com 4 na grande área do Fluminense, pressionando a saída do Fluminense, errando o passe, rifando, coisa que o Fluminense não faz, que é dar chutão, passe longo, para sair do sufoco. O Fluminense não conseguia sair, o Ganso sumido, porque a bola não chegava nele, a bola não chegava também no Cano. O JK era o único que conseguia receber essa bola espremida e fazer o giro. E quando o Fluminense recebia essa bola, o América matava a jogada com falta. O JK apanhou, o Alexander também, eu acho que até o Alexander saiu machucado no intervalo por causa de alguma pancada. Tostão e alguns jogadores do Fluminense, o América chegou junto, chegou firme. Aí o cara, não tem time que aguente jogar 45 minutos no campo do adversário, tomando conta da intermediária, pressionando. Ninguém aguenta. Aí no segundo tempo os espaços apareceram muito mais por causa dessas alterações no intervalo, que foi a entrada do Guga na lateral esquerda no lugar do Alexander, que saiu sentindo alguma coisa, espero que não seja nada, e da entrada do Lelê no lugar do Pirani. Aí tirou um camarada que não estava funcionando, que era o Pirani, que não estava conseguindo arranjar nada ali no meio de campo nem no ataque, e colocou o Lelê. Aí o Lelê virou o jogo do Fluminense. Aí o jogo foi outro. Que jogador espetacular o Lelê. A jogada não morre, parece que a jogada nasce sob os seus pés. Ele recebe a bola, ele gira, ele vai sempre em direção. É um centroavante espetacular que toda jogada que ele recebe de costa, ele recebe essa bola indo em direção ao gol adversário, sempre em velocidade, ele tem umas pernas compridas, ele vai sempre em velocidade, passa pelo adversário, sempre tem um bom passe. O Lelê tem um... Cara, o Fluminense tem que comprar esse cara. O Lelê está emprestado ao Fluminense até dezembro desse ano, se eu não me engano. Então o Fluminense tem um passe fixado que o Fluminense precisa exercer o mais imediato possível. Essa estreia que o Lelê fez, mudando a forma do Fluminense jogar, criando um trio de ataque infernal, lembrando, falando de elenco, JK é reserva e a princípio o Lelê também. O único titular ali é o Cano. Daí teve o gol do Cano, que é o titular, teve o gol do JK, que é reserva, e teve o gol do Lelê, que a princípio é reserva, porque eu acho que o Lelê tem uma vaga certíssima na ponta esquerda no lugar do Keno. Não dá entre Keno e Lelê o Lelê ficar no banco de reserva. Com a bola que ele jogou hoje, não só hoje, ele entrou bem também lá na Taça Libertadores contra o Sporting Cristal. O time foi outro quando o Lelê entrou. E esse trio, cara, então, é covardia. Cano, JK e Lelê. Então o Lelê entrou, olha como o Fluminense mudou. Aos 2 minutos teve uma linda jogada desse mesmo Lelê e pênalti no JK. Aí o Cano foi lá, bateu o pênalti e perdeu. Mas já estava dando uma amostra, já com 2 minutos, que o Lelê ia acabar com esse jogo. Deu passe para o JK recebeu o pênalti, também numa linda jogada, e o Cano perdeu o pênalti. Aos 6 minutos, gol do Fluminense, gol do Germancano. Após a assistência do Samuel Xavier, deu uma bela assistência pro Cano. Aí o Cano fez o que ele sabe fazer melhor. Receber de cara pro gol, driblar o goleiro e colocar. É isso. O negócio dele é bola correndo. Nada de bola parada. E o Fluminense não parou por aí. Aos 14, após um lindo passe de quem? Do Lelê, gol do JK. Lelê deixou o JK na cara do gol, o JK só fez o deu tapa típico de centroavante, típico de craque, 2-0 Fluminense. Então o Lelê participou no pênalti, dando passe pro JK, que o Cano perdeu, participou no gol do JK, no 2-0 do Fluminense, após o lindo passe dele, e aos 18 minutos, quase o terceiro gol do Fluminense, numa cabeçada do Vitor Mendes, que fez uma partida muito boa. E aí não dá para entender como é que esse jogador fica no banco de reserva, o Vitor Mendes. O camarada ganhou tudo pelo alto. Teve algumas dificuldades na pressão do ataque do América, ele se sentiu um pouco estabanado em alguns lances, sim. Mas, amigo, pelo alto o camarada é sinistro, parece um helicóptero. Aos 20 minutos, JK perde o gol, o Cavifioli, um nome aí, o nome do goleiro do América, se virou, deu o jeito dele para pegar o chute do JK, aos 20 minutos. Ganso
também teve uma movimentação interessante no segundo tempo. Ele deu uma descida para receber essa bola junto com o André, para começar jogadas lá de trás, não lá no meio do tumulto. Foi importante. Aos 25 minutos teve um chute do Germancano. Aos 26 saiu o golaço do Lelê. Lindo drible, 3-0 Fluminense. Ele, para fazer esse golaço, ele pegou o adversário, veio ali na entrada da área, ele deu um drible desconcertante no adversário, a bola abriu na perna direita, ele chutou cruzado, um golaço. O drible e o chute espetacular do Lelê, 3-0 Fluminense. Aí o Fernando Diniz começou a fazer algumas alterações, fez 3 de uma vez. Ele tirou o Cano para dar uma poupada, colocou o Keno, tirou o Ganso para a entrada do Thiago Santos. Não entrou bem não, hein? Nem o Keno e nem o Thiago Santos entraram bem. Isso eu vou falar no outro vídeo, que é uma análise dos jogadores. E ele tirou o Nino para colocar o David Braz. Espero que não tenha nada acontecido aí com o Nino para essa entrada do David Braz. Aos 35 minutos teve ainda uma cabeçada do John Kennedy, uma boa cabeçada dele, e aos 40 minutos uma cabeçada do Wellington Paulista. O segundo tempo do Fluminense, o Fluminense tomou conta. Foi outro jogo. Quando aquela pressão inicial, aqueles 45 minutos do América impediam o Fluminense de jogar, no segundo tempo foi completamente diferente. Quando saiu do 4-4-2, partiu novamente para o 4-3-3, com 3 atacantes. Lelê aberto de um lado, Kennedy do outro e o Cano centralizado. Depois ele fez uma modificação, tirando o Cano, ele tirou o Cano e colocou o Keno. Aí ele manteve a formação com 3 na frente. Mas foi a mudança, as alterações, principalmente no intervalo, a entrada do Lelê, que mudou completamente o panorama do jogo. O Fluminense engoliu o América, que é vice-campeão mineiro, que só perdeu 2 vezes esse ano, né, no Campeonato Mineiro, aí na Copa Sul-Americana, meteu 4-1 no Peñarol na Copa Sul-Americana e tomou de 3-0 no Independência Fluminense. O Fluminense não ganhava do América lá no Independência há 7 anos. Mas esse ano é outro. É outro elenco, é outro time. É Cano, é Lelê, é JK, é Ganso, é outro elenco. É outra história. E esse ano a gente vai papar mais títulos. Vamos papar mais títulos esse ano. Porque esse time titular é muito bom e as opções de banco são animadoras para os nossos corações. 3-0 Fluminense. Que segundo tempo maneiríssimo, que bom. A gente agora tem que arrumar vaga pro Lelê. Não, tem que arrumar uma vaga. E outra coisa, o JK tem que jogar mais. Jogar mais que eu tô dizendo, que jogar mais do que isso, mas vira o Pelé. Ele tem que jogar, ter mais oportunidades, se entrar mais nos jogos, ser mais opção no segundo tempo. E parece que o Fernando Diniz já enxergou isso, tá dando oportunidade pro moleque. O osso tá terrível. E L pra caramba, L de Lelê, de Lourenço, tamo juntos. Deixa o like, se inscreva no canal, até o próximo vídeo.